O apetite da humanidade foi pervertido com o passar do tempo. Então, a perversão do apetite que é o problema. Então, quando nós não sentimos prazer em comer certos alimentos naturais, é porque o nosso paladar foi pervertido. E isso é uma obra do diabo há milênios. Agora, esse assunto é tão sério que quando o diabo foi tentar Adão e Eva, como que ele os tentou? Ele pegou um fruto, foi através do apetite. Aí você viaja 4.000 anos e chega no deserto da tentação. Quando o diabo foi tentar a Cristo pela primeira vez, qual foi o viés que o diabo usou? O apetite. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão e coma. Por que o diabo tentou Adão e Eva, tentou Cristo com o viés do apetite? Porque ele sabe o sucesso que ele tem nisso. E o que ele faz hoje? Ele perverte o paladar e o alimento das pessoas. E por que ele faz isso? Porque o diabo sabe que tudo que a gente come vira sangue. E boa qualidade de sangue é boa saúde. Péssima qualidade de sangue é péssima saúde. E a pessoa, quando fica enferma, quando fica doente, ela tem sérias dificuldades com muita coisa. Ela entra em problema financeiro, ela entra em problema psicológico, e isso tudo tornam-se barreiras na sua relação com Deus. Então o diabo sabe que se ele perverter o alimento das pessoas, ele vai baixar a sua espiritualidade. E o que o diabo faz? Ele cria um monte de coisas que agradam o paladar e que são péssimas para a saúde. Então hoje, quando você entra num supermercado para fazer a compra, você tem que ter muita sabedoria. Porque eu imagino que nas gôndolas do supermercado, 90% do que está ali é lixo, não presta para você. Recebe o nome de alimento, mas não presta para você. E o ser humano vai tanto por esse caminho que é até engraçado. Você pega, por exemplo, hoje o trigo, e aí você refina o trigo. E a farinha de trigo totalmente refinada, sem nenhuma qualidade nutritiva, vai para o supermercado para fazer o pão e etc. E o germe do trigo, que é riquíssimo, isso é extraído. E o farelo, que é fibra, que podia nos ajudar, se dá para os porcos. Então o porco come melhor que a gente, porque ele vai comer o alimento mais integral do que a gente. Aí o diabo cria na propaganda, na mídia, a ideia de quanto mais branco o alimento, mais refinado, melhor para você. Aí a gente está comendo arroz branco, farinha branca, trigo branco, tudo branco, refinado, sem nenhum composto nutritivo. Você entende o que está acontecendo hoje? Então o que nós temos que entender é que está havendo uma guerra entre o bem e o mal. E a alimentação do ser humano está no meio dessa guerra. E o diabo está usando tudo isso como o quê? Como um argumento para enfraquecer as pessoas. E então cria-se um monte de coisas chamadas de alimento que não trazem nenhum nutritivo para as pessoas. Vou dar um exemplo claro para você aqui. E a gente está falando aqui porque temos que falar a verdade, ninguém está aqui para julgar ninguém, cada um é dono da sua vida, cada um faz o que quer. Mas vou dar um exemplo bem claro para você. Perceba quantos refrigerantes se vende nesse Brasil. Agora pegue um refrigerante, não é Coca não, qualquer refrigerante. Faça uma análise nutricional de um refrigerante. Aqui nós temos uma médica. O que é que tem de nutritivo num refrigerante? Não tem nada, não tem um nutriente. Aí eu pego uma bebida que é riquíssima em açúcar, que é uma desgraça para o organismo, e eu taco para dentro. Eu satisfaço o meu paladar e eu acabo com o meu organismo. Mas se não bastasse, nós adultos fazemos isso, a gente pega e dá para as crianças. Aí entope as crianças de açúcar, as crianças ficam obesas, contraem doenças, e a gente depois vai atrás da... Qual é o meu problema? Onde é que eu falhei? Onde está o problema? As crianças hiperativas, ninguém segura. E a gente está tacando chocolate. Ninguém segura essa criança. Por quê? Você percebe o que está acontecendo? Então o diabo hoje está tendo muito sucesso na questão da alimentação. E nós temos que conhecer o que é certo e o que é errado para a gente não ser atingido por isso.